E aí pessoal, Eric aqui. E uma vez que essa é a última semana em que eu vou receber as atividades, então meu coração mole me disse para fazer uma aula resolvendo algumas questões dessas atividades. Eu escolhi 4, certo? Cada uma de uma atividade, e aí a gente vai dar uma olhada nelas agora. A primeira é a seguinte: é de um dos primeiros TDs lá, o Departamento Nacional de Trânsito recomenda que não se use o celular enquanto se dirige um automóvel. Para provar isso, eles mostram a distância que o veículo se move durante 1 segundo de desatenção. Sabendo disso, calcule o deslocamento em metros de um carro a 54 km por hora durante 1 segundo. E aí temos um detalhe. Deixa eu colocar aqui uma tinta vermelha para puxar para detalhe. Detalhe número 1. Ele pediu o deslocamento em metros. Porém, ele deu a velocidade em quilômetros por hora. Só ver se vocês estão vendo direitinho, então. Certo? Isso dificulta um pouco a nossa resolução. Porque se ele quer a distância em metros, eu não vou usar a velocidade em quilômetro por hora. Eu vou usar a velocidade em metros por segundo. E aí, para quem não se lembra... Vou pegar azul. Nós temos essas duas unidades. Metro por segundo, quilômetro por hora. Para converter de uma para outra, certo? Nós temos uma conta simples. De quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. E o caminho contrário, de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. Certo? Com isso, a velocidade do carro vai ser 54 km por hora dividido por 3,6. Quanto é que vai dar isso aqui? Não sei. Fazendo essa divisão, a resposta dá 15 metros por segundo. Ok? Então bora lá. Ele quer saber qual é esse deslocamento em metros. Que deslocamento? A distância que o veículo se move durante 1 segundo. Então eu vou pegar aquela fórmula de velocidade. Velocidade é igual ao deslocamento dividido pelo tempo, certo? E vou usar os dados que eu achei. Velocidade é quanto? Velocidade é 15 metros por segundo. Nem precisava desse último metro. O deslocamento é o que a gente quer achar. E o tempo é durante 1 segundo. Qualquer coisa dividido por 1 é ele mesmo, então o deslocamento vai ser de 15 metros. Ok? Então, a primeira questão é só isso. Deixa só eu tirar minha câmera. Ah, não preciso tirar da frente não. Ótimo. Ok? Segunda questão. Essa aqui é um pouco mais complicada por conta do texto. Em uma corrida que durou 10 segundos da largada até a chegada, um corredor apresentou a variação de velocidade representada a seguir. Então temos essa variação de velocidade, onde a velocidade está aqui. Com base nesses dados, calcule a aceleração escalar média do corredor no primeiro segundo do movimento. Então é aqui, daqui para cá, certo? Qual é o intervalo de tempo? Vamos lá. A aceleração é variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Ok? Ou seja, velocidade final menos velocidade inicial dividido por tempo final menos tempo inicial.
Então essa aceleração vai ser o quê? Velocidade final no final do primeiro segundo é 10, menos a velocidade inicial, que é 0. Tudo isso dividido por tempo final. Final de 1 segundo é 1 segundo, menos o tempo inicial, que é 0. Então isso aqui dá 10 dividido por 1, que é 10, a unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração desse movimento, 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é nos primeiros segundos, certo? Não vão confundir, não. Segunda questão, segundo item. A distância percorrida por ele durante os 4 segundos finais. Os 4 segundos finais são esses aqui, ó. E qual vai ser essa distância? Bem, a velocidade dele, ela varia? Ela não muda, né? Se ela não muda, é um movimento retilíneo uniforme. Com isso, a posição é dada pela função horária da posição. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Ah, Eric, mas eu não me lembro dessa fórmula. Tudo bem, a gente pode usar velocidade é igual ao deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Qual a velocidade dele? Ela se manteve em 10 durante os 4 últimos segundos. 10 é igual ao deslocamento, que é o que a gente quer achar, dividido pelo intervalo de tempo. Vai ser os 10 segundos? Não. O intervalo de tempo vai ser os 4 segundos finais. Ou seja, 4 segundos. Passo o 4 para o outro lado. Deslocamento é igual a 10 vezes 4. O deslocamento vai ser 40 metros. Resposta da segunda, 40 metros. Terceiro item. A velocidade escalar média do corredor durante a segunda metade da prova. Então a primeira metade é de 0 até 5,5, é? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. É, até 5,5, vai. Mas a gente vai considerar esse que é no 5 e a gente vai ignorar o 5, certo? A velocidade escalar média durante a segunda metade da prova. A velocidade escalar média é a média das velocidades. Ou seja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 10. Então é 10 mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, dividido pela quantidade de números que a gente está pegando para essa média, que são 1, 2, 3, 4, 5, dividido por 5. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 dá 50, dividido por 5 dá 10 metros por segundo. A resposta do último item, 10 metros por segundo. Ah, Eric, eu tô achando muito esquisita essa sua resolução desse item. Tem outro jeito? Claro que tem. Claro que tem, sempre tem. É esse botão aqui que eu quero. Porém, o outro jeito é mais complicado, porque você tem que achar o deslocamento aqui. O deslocamento dessa segunda metade, velocidade é igual ao deslocamento dividido por tempo. Eu tô... Ei, tudo aqui. Deslocamento dividido por tempo. A velocidade, como ele manteve, a gente pode dizer que é 10.
Deslocamento, a gente não sabe. Dividido pelo tempo, 5 segundos. Porém, tem um detalhe. A gente vai achar o deslocamento para aplicar também em 5 segundos. Então, a velocidade vai dar a mesma que a gente colocou aqui. Então, no fim das contas, é só repetir a mesma coisa. Segunda questão pronta. Vamos para a terceira. Com vigência do novo Código Brasileiro de Trânsito, atravessar um sinal vermelho constitui infração gravíssima, certo? Esquece isso. Isso aqui tá só para contextualizar. O que a gente quer é informação, a gente quer dados. Ao perceber um semáforo fechado à frente, o motorista de um carro movendo-se a 20 metros por segundo, freia com aceleração escalar constante de módulo. Módulo quer dizer que é só o valor, não importa a direção. Igual a 5 metros por segundo. Então a aceleração escalar dele é 5 metros por segundo ao quadrado. A distância mínima do carro ao semáforo no ato inicial da freada para não ocorrer infração e o tempo gasto durante a freada, ele quer duas coisas. Ele quer a distância mínima, ΔS, e o tempo, ΔT, ou T. Então bora lá. Primeiro, movendo-se a 20 metros por segundo. Metros por segundo é a unidade de velocidade. Então, velocidade inicial é de 20 metros por segundo. A aceleração ela é de 5 metros por segundo ao quadrado. Agora, eu vou desenhar para ficar um pouquinho mais simples, certo? Tá aqui o carro, tá aqui o semáforo. E eu vou desenhar uma luz vermelha bonita. O semáforo tá fechado, certo? Então lá vem o nosso carrinho aqui. Certo? Ele está se movendo para cá. E ele vai começar a frear no sentido contrário. Então a aceleração vai estar no sentido contrário. Ele quer saber qual é essa distância até o semáforo e quanto tempo levou isso. Ok? Agora que entendemos isso, vamos começar a resolver a questão. Vou apagar o desenho. Ok. Então bora lá. O que eu posso usar? Uma vez que ele quer a velocidade, a distância, quais são as fórmulas que eu uso que tem distância? Temos a função horária da posição. Posição final é igual a posição inicial mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Porém, usar essa fórmula tem um problema. A gente não tem o tempo. E ter que trabalhar com duas incógnitas, que é a posição final e o tempo, é algo bem complicado. Então, não vamos usar essa fórmula. Vamos pensar em outra fórmula. Outra fórmula possível da gente usar é a equação de Torricelli. Que equação é essa? A equação de Torricelli é velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Essa é uma função legal de se usar porque a única incógnita que a gente vai ter é o deslocamento. Então a gente não vai ter problema de usar. Porém, tem dois detalhezinhos. Primeiro,
o carro ele não vai frear até parar. Se ele fizer isso, a velocidade final dele vai ser quanto? 0 metros por segundo. Ok? E aí, com isso a gente tem velocidade final. 0 metros por segundo ao quadrado. É igual a velocidade inicial ao quadrado, que é 20 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração. E aí vem o detalhe. O meu carrinho ele estava se movendo para a direita, certo? Se ele vai frear, a aceleração tem que ser contrária ao movimento. Então, se ele está se movendo para a direita e eu considero esse movimento positivo, então para a esquerda vai ser negativo. Se para a esquerda é negativo, então essa aceleração, apesar de ter módulo 5 metros por segundo, o valor real dela é menos 5 metros por segundo. Vezes o deslocamento, que eu não sei quanto é. Então 0 ao quadrado dá 0, 20 ao quadrado dá 400, mais Opa. Mais com menos dá menos. 2 vezes 5, 10 vezes ΔS. Aproveitar que esse 10 ΔS está negativo, vou passar para o outro lado. 10 ΔS é igual a 400. ΔS, eu vou passar o 10 que está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. É 400 dividido por 10. 400 dividido por 10 dá 40 metros. Então só tem esse item que é possível. Mas vamos confirmar o segundo dado. O tempo. Ok. Uma vez que eu tenho a velocidade, fica fácil eu calcular o tempo de freada. Ok? Eu posso usar V igual a V0 mais AT. Por que eu vou usar isso? Se eu já tenho o deslocamento, que é 40 metros. Porque se essa informação estiver errada, eu não vou usar esse erro no cálculo do tempo. Além de que essa aqui é uma fórmula bem mais simples de se usar. Não tem nada elevado ao quadrado, então vai ser mais fácil assim. Velocidade final, 0 metros por segundo. É igual a velocidade inicial, 20, mais menos 5 vezes o tempo. 0 é igual a 20, mais com menos 5 vezes t. Vou aproveitar que esse 5t está negativo, passa positivo para o outro lado. 5t é igual a 20. 5 que está multiplicando passa dividindo. 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 dá 4 segundos. Então realmente é o item A. Ok, pessoal. Prontos para a última questão desse videozinho. Eu já estou alongando bastante ele. A última questão eu já peguei de um TD mais avançado. E ela se provou ser um pouquinho grande. Vou até diminuir um pouquinho o tamanho dela. Quer saber? Deixa assim mesmo. Um móvel atirado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade 72 km por hora. Então estamos falando de lançamento vertical, quando eu jogo as coisas para cima. Então nós temos uma bolinha. Vou desenhar o chão aqui, certo? Nós temos uma bolinha. E eu vou lançar ela para cima. Vai chegar um ponto. Ela vai ficar parada no ar. E aí ela vai começar a descer até chegar no chão com a mesma velocidade que ela subiu.
A velocidade com que ela subiu é 72 km por hora. Como a gente viu na primeira questão, provavelmente a gente vai ter que substituir esse valor. Ela alcançou uma altura máxima no meio do seu movimento. Vou chamar de altura máxima. E aí ela caiu de novo. Ele quer as funções horárias do movimento. Funções horárias, lê-se duas. Função horária da velocidade e função horária da posição. Que funções horárias são essas? Função horária da velocidade é a mais fácil, velocidade final ou velocidade no instante é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. E a outra é posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Ok. Essa aqui é o item mais fácil de se responder. Porque é só trocar as informações que a gente tem. Que informações são essas? Velocidade final, ou velocidade no instante, é igual a velocidade inicial, 72 km por hora. E convertendo para metros por segundo, a velocidade inicial é igual a 72 dividido por 3,6 para converter por metro por segundo. Isso aqui dá 20 metros por segundo. Então, velocidade inicial 20 mais... mais não. Por quê? Porque vocês concordam comigo que a posição ela cresce para cima, certo? Se cresce para cima, a aceleração ela aponta para baixo. Ah, é porque cresce para cima? Não, é porque a aceleração que a gente considera aqui é a da gravidade, que é a aceleração da Terra, que sempre aponta para a Terra. Então, se é negativo, vai ficar menos gravidade, que é 10, vezes o tempo. E a função horária da posição vai ser posição inicial 0, que é o chão, mais velocidade inicial 20 vezes o tempo, menos a aceleração, que é 10, dividido por 2, vezes o tempo ao quadrado. Então, bora lá, respondendo o item. Apagando aqui esses pedaços. Funções horárias. Velocidade final é igual a 20 menos 10t. Posição final é igual, o zero a gente ignora, 20t menos 10 dividido por 2 dá 5t. 10 dividido por 2, 5t ao quadrado. É muito importante não esquecer esse ao quadrado. Segunda coisa, o tempo de subida. O tempo de subida é um momento que vocês começam a endoidar. Porém, é algo bem simples de se achar. Vou mostrar por quê. O que acontece? Foquem na figurinha aqui, certo? Vou apagar essa velocidade. Ok. Se concentrem na figurinha. A bolinha ela sobe até chegar na altura máxima, né? Na altura máxima, essa velocidade dela é igual a 0. Porque a velocidade ela vai diminuindo até chegar a 0. E aí a velocidade fica negativa e ela começa a cair. Então, para achar o tempo de subida, eu tenho que calcular quando essa velocidade final for 0. É igual a velocidade inicial, 20, menos a gravidade, que é 10, vezes o tempo de subida. 10 tempo de subida está negativo, eu passo para lá, positivo. 10 vezes o tempo de subida é igual a 20. O tempo de subida, 10 que está multiplicando, passo para lá, dividindo. 20 dividido por 10 é a mesma coisa que 2 segundos. Tempo de subida, 2 segundos. Ok? Terceira coisa, em 3 segundos, a altura e o sentido do movimento. Ok.
Para achar a altura, eu vou usar a segunda função horária. Posição 20t. Ok. Vamos lá. Posição em 3 segundos é igual a 20 vezes o tempo, 3 segundos, menos 5 vezes o tempo, 3 segundos, ao quadrado. Então, a posição vai ser 20 vezes 3, 60, menos 5 vezes 3 ao quadrado, 9. Posição vai ser 60, menos 5 vezes 9, 45. E a posição em 3 segundos vai ser 60 menos 45, 15 metros do chão. Então a posição vai ser 15 metros. A altura máxima. Eu pulei, né? Vale, eu pulei, vocês nem me avisaram. Mas tudo bem, a gente resolve o item D e volta depois. Eita. Eita, que agora deu chabô. O negócio que eu quero. A gente faz assim. Ok, a posição em 3 segundos é 15 metros. Segunda coisa é o sentido do movimento. O sentido do movimento é fácil, porque se o tempo de subida é 2 segundos, qualquer tempo depois de 2 segundos, ele vai estar descendo. Se o tempo de subida é 2 segundos, então depois de 2 segundos ele não vai estar mais subindo. Então esse foi até fácil, esse item. Agora vamos voltar para o item que eu pulei. Altura máxima atingida. A altura máxima atingida é calculado com o tempo de subida, certo? E aí eu faço posição final é igual a posição inicial. Posição inicial não, porque posição inicial é 0. 20 vezes o tempo de subida menos 5 vezes o tempo de subida ao quadrado. A altura máxima atingida é calculada assim. Porém, se você tiver errado esse item aqui, você vai errar o próximo. Então eu não aconselharia você usar essa fórmula. Qual que eu vou aconselhar você a usar? Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Por que Torricelli? Porque é certo que a velocidade final, no final da subida, é 0. Velocidade inicial 20 ao quadrado mais 2 vezes menos 10. Se eu estou usando a velocidade no fim da subida, esse deslocamento vai ser a altura máxima. Eu vou ficar com 20 ao quadrado, 400. Mais com menos dá menos. 2 vezes 10, 20. Vezes a altura máxima. Esse 20 vezes a altura máxima já está negativo. Passo para lá positivo. 20. Altura máxima é igual a 400. A altura máxima vai ser 400 dividido por 20. Deixa só eu apagar minha câmera aqui, senão vai começar a atrapalhar vocês. 400 dividido por 20 vai dar, corta 0 com 0, 20 metros. A altura máxima atingida é 20 metros. Ok. O último item também é o mais fácil.
o instante e a velocidade em que o móvel atinge o solo. Bem, tempo de subida costuma ser igual ao tempo de descida de um objeto. Então, o instante em que ele atinge o solo vai ser o tempo que levou para ele subir, mais o tempo que levou para ele descer, que é 2 mais 2 segundos, que dá 4 segundos. E a velocidade com que ele atinge o solo, velocidade inicial, é igual à velocidade que ele atinge o solo. Ou seja, também vai ser 20 metros por segundo. Dessas informações que eu passei, essa última não tem erro, certo? Essa última informação não tem erro. Agora, deixa eu só colocar. Velocidade é igual a 20 metros por segundo. Agora, essa aqui, se você errou o item B, você errou também nessa questão. Então, como a gente descobre esse tempo que demora para voar? E aí vocês vão reclamar muito comigo. Mas, vamos lá. Posição final é igual. Posição inicial é o solo. 20 vezes o tempo. Menos 5 vezes o tempo ao quadrado. Estou usando a função do movimento dele, certo? Quando ele atinge o solo, a altura é 0. É igual a 20 vezes o tempo menos 5 vezes o tempo ao quadrado. E isso está parecendo familiar para vocês? Porque se não tiver, eu posso reorganizar. Menos 5t ao quadrado mais 20t é igual a 0. E se você ainda não tiver se tocado, o que é isso? Menos 5x ao quadrado mais 20x é igual a 0. Isso aqui não é nada mais nada menos do que uma equação de segundo grau. Então, a equação de segundo grau, como é que a gente resolve? Primeiro a gente acha o delta. Para achar o delta, b ao quadrado, no caso 20, ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, porém c é 0. Então isso tudo aqui fica 0. O delta dá 20 ao quadrado. Vou deixar assim por enquanto, certo? Passa para cá. C vai ser menos b, ou seja, menos 20, mais ou menos raiz de delta, raiz de 20 ao quadrado, dividido por 2a, 2 vezes menos 5. Então esse t vai ser menos 20, mais ou menos, número ao quadrado numa raiz quadrada sai da raiz, 20, dividido por menos 10. Se for positivo, o resultado aqui vai dar 0. Por quê? Menos 20 mais 20 é 0. 0 dividido por menos 10 dá 0. E isso vai ser o momento em que ele sai do chão. Porque quando ele sai do chão, o tempo é igual a 0 segundos. A gente quer esse tempo aqui, quando ele pousa, que é o que a gente vai achar agora. Se for negativo, menos 20 menos 20, menos 40. Dividido por menos 10. Menos 40 por menos 10, menos com menos, mais 40 dividido por 10, 4 segundos. Então aquela primeira resposta que eu dei estava correta. Ok, pessoal? Pessoal, então essa foi a aula de exercícios, digamos assim. Tirando algumas dúvidas dos TDs, eu resolvi uma questão de cada TD, não. Tem mais que 4 TDs. Mas eu peguei algumas das questões mais difíceis e resolvi. Ok, pessoal? Para ajudar vocês. Pessoal, se cuidem. Tá? Estou esperando até sexta-feira, dia 28, as atividades de vocês, certo? E elas vão valer
para a segunda etapa. Então façam, por favor. Certo? Me mandem pelo menos 4. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.